Noite, seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhece, esse é o nosso canal, Elcio Jesus /MGV, tá bom? Eu sou teu irmão em graça, teu irmão em fé ou por meio da fé em Cristo, Elcio Jesus. Se inscreva, ative o sino das notificações todos os dias, às 9 da manhã e às 19 horas. Nós temos conteúdo aqui para você, em graça, conteúdo bíblico, estudos, tá bom? E esse é o tema que eu quero tratar aqui. O descanso de um dia. Esse é o tema. O descanso em um dia. E um dia de descanso. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu escrevi aqui, né? Que eu estava compartilhando aqui. E aí eu perdi aqui um pouco do tempo, tá? Então é isso. Os judeus comemoravam o descanso de um dia, que era o Shabat, né? O sábado dos judeus. Eles guardavam o sábado, eles descansavam, um descanso de 24 horas. E era a lei, né? Fazia parte da lei, eles não deveriam quebrar isso, né? Que o descanso do sétimo dia era necessário. Existe uma religião evangélica judaica hoje, né, que eles guardam o sábado, o descanso de 24 horas, o descanso de um dia, anulando assim aquilo que Cristo fez em um dia. Então eles guardam o descanso de um dia e anulam aquilo que Cristo fez em um único dia. O descanso que Cristo proporcionou em um único dia é um descanso eterno. Eterno enquanto durar, né? Ou seja, nós dizemos assim, um descanso eterno porque é para sempre, no sentido de enquanto estivermos vivendo, né, biologicamente, esse descanso ele perdura em nossas vidas, quando nós entendemos o sentido da mensagem e o conceito do descanso de Deus por meio de Cristo. Então, os judeus tinham descanso de 24 horas. Nós que recebemos a palavra da graça, entramos no descanso eterno. Deus é eterno, Deus por meio de Cristo, em um único dia, estabeleceu esse descanso. Na cruz, quando ele disse, tetelestai, está consumado, deu ali o início a esse descanso, né? A transição pactual, né, o cruzamento ali dos pactos, ainda estava em vigor, ainda estava acontecendo, devido à estrutura do templo, o conceito de sacrifício, de pagar preço, de altar, de sacerdócio, ainda era ou estava em funcionamento devido lá ao templo de Jerusalém. Quando esse templo veio abaixo, no ano 70, de fato o estabelecimento pleno desse descanso aconteceu, obviamente, na vida daqueles que receberam a mensagem do Cristo, o Cristo de Deus. Como nós estamos vivendo essa plenitude, né, da graça de Deus, o cumprimento de todos os fatos, de todas as profecias, né? Então nós estamos vivendo esse descanso que foi proporcionado, deu-se início na cruz, e lá no ano 70, com o juízo sobre a casa de Israel e a queda do templo, estabeleceu-se plenamente essa questão do descanso, não mais um descanso de 24 horas. Então, enquanto a religião, e aqui abro parênteses, não apenas para aquela religião que guarda o sábado, que não entram no descanso de Cristo, mas também qualquer outra religião evangélica, qualquer outro segmento evangélico, que embora não estejam guardando o sábado de 24 horas, também não entraram nesse descanso eterno que Cristo estabeleceu na cruz, porque eles não creem na obra consumada. Quem está entendendo? Então, um exemplo que eu vou dar. Desculpem aí, não se ofendam, vocês que estão me assistindo, vocês que fazem parte da tradição religiosa ou da religião que guarda o sábado. Um exemplo.
Se eu falo daqueles irmãos, no sentido de criticar, eu não estou aqui criticando porque eles guardam o sábado. É falta de conhecimento. É como disse Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 10, falando acerca de Israel. Eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas sem conhecimento. Então eu vou falar aqui também que eu dou testemunho que eles temem a Deus, têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Então, aquela religião evangélica que guarda o sábado, religião evangélica judaica, que guarda o sábado, dizendo que o sábado é a lei de Deus e tem que descansar, eles não entram nesse descanso de Cristo, eles estão, entre aspas, no descanso de Moisés, e não tem como descansar. Mas a outra religião evangélica, que é contra a guarda do sábado, critica aqueles que guardam o sábado, mas também não entra no descanso. Como assim, irmão Elcio? Eles descansam sim, porque eles não guardam o sábado de 24 horas. Pior, eles nem guardam o sábado de 24 horas e muito menos guardam a palavra da graça que diz que Cristo já consumou uma obra perfeita. Então o que adianta não guardar o sábado e criticar aquela religião evangélica judaica que guarda o sábado, mas também os mesmos não entram no descanso da graça de Deus. Vive lutando para não perder a salvação, fazendo jejum para uma pseudo-santificação, orações em horas marcadas judaicas, tá? Orações em horas marcadas é oriunda do judaísmo. Oração, confissão de fé em graça não tem hora marcada. Em espírito, em verdade, é em todo o tempo, como disse Paulo, orar e confessar e sem cessar. Isso é descanso. Ou seja, eu não estou preso a um templo, eu não estou preso a uma cronologia bíblica, eu não estou preso a um horário, um tempo cronológico, tá? Eu não estou preso a uma doutrina religiosa, eu não estou preso a sacrifícios, eu não estou preso a dízimo, eu não estou preso a nenhum tipo de paga-preço ou de prática religiosa. Eu apenas estou preso na palavra da graça, a minha mente está cativa ao trono da graça de Deus. Então isso é descanso. Então não adianta falar da igreja, do sistema religioso que guarda o sábado, quando os mesmos não guardam o sábado, mas também não entram no descanso da graça de Deus na obra consumada. Então, existe o descanso de um dia, que é o descanso da guarda do sábado que os judeus praticavam, e existe o descanso eterno que também em um único dia Cristo na cruz declarou estar consumado. Então, abençoados, uma vez que nós recebemos a palavra da sua graça, e Paulo disse, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça procede do descanso de um sábado, ou seja, da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Então, como é que Cristo veio resolver uma causa legalista? Ele cumpriu a lei de Moisés, rasgou o escrito de dívida, Colossenses 2,14. Ele libertou aquele povo do império das trevas e transportou para o seu reino eterno, porque a condição espiritual dos filhos de Deus é no reino eterno de Deus. O que é o reino eterno de Deus? É o governo eterno do Pai. Reino é um governo, tá, abençoados? Nós temos uma mensagem, um estudo maravilhoso aqui no nosso canal. Depois você pesquisa aí. O reino dos céus, ou o reino de Deus, não é nos céus. É um governo, é o governo de Cristo, é o governo do reino. E quando eu digo governo de Cristo, é uma força de expressão, porque não é o governo mais de Jesus de Nazaré. Ele recebeu esse governo, esse reino, mas ele, ao cumprir todas as coisas, ele entregou o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. O próprio Pai, não mais pela pessoa do Filho, mas a própria manifestação do Pai, do Eterno, em nossas vidas. Então nós estamos nesse reino eterno do Pai, no governo eterno de Deus, onde Ele governa sobre tudo e sobre todos, onde a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, não no meu conceito, não no meu entendimento, porque senão pode ser contraditório, né? Porque a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Só que as pessoas têm dificuldade de interpretar e de entender que o que Paulo estava falando em Romanos capítulo 12
a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é a vontade dele, não a minha. Porque quando eu confronto a vontade de Deus com a minha, logo, em muitas situações, a vontade de Deus não é agradável. Por quê? Porque eu estou querendo fazer a minha vontade. Jesus, certa feita, queria fazer a vontade dele. Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, o momento da morte, o momento da dor. Aí Jesus queria fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus Pai era boa, perfeita e agradável. Como Jesus entendia isso, Jesus disse: todavia seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é que é boa, perfeita e agradável, porque a vontade de Deus ela vem carregada de propósito. A vontade do homem vem carregada de caprichos, né? A vontade de Deus ela tem um objetivo maior. Então é na vontade dele que nós devemos estar. Tá, abençoado? Então precisamos anular o nosso eu, como disse Paulo, vivo não mais eu, ou seja, eu não vivo a minha vontade, mas Cristo vive em mim, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, embora às vezes eu não queira aceitar com a minha natureza humana, mas a vontade dele prevalecerá, é boa, perfeita e agradável, vem carregada de propósito. E a vida que agora eu vivo na carne, disse Paulo, eu vivo na fé, na vida do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim como João Batista disse também, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, é necessário fazer a vontade dele e que a minha vontade seja diminuída, que a minha vontade seja anulada. Então, quando eu anulo a minha vontade, eu me prendo à vontade dele. E quando eu estou preso à vontade dele, eu entro no descanso do Pai. Quem está entendendo? Paulo estava com espinho na carne, ele sofria, ele orava e clamava: tira de mim esse espinho, e tal, e tal, e está doendo. E Paulo gemia, e Paulo orava. Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, a vontade de Deus era que Paulo continuasse com aquele espinho, com aquela dor. Ô irmão Elcio, então Deus tem prazer no nosso sofrimento? Deus tem prazer na minha dor? Deus tem prazer na luta que eu estou passando? Depende. Se houver um propósito para isso, Deus tem prazer. Em que sentido? Paulo estava com espinho na carne. Quando Cristo disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, você lê os versículos anteriores que Paulo disse, foi-me dado um espinho na carne para me ferir. Para quê? Para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações. Para que Paulo não se exaltasse, Deus queria tratar Paulo, curar Paulo. Deus permitiu um espinho na carne de Paulo. Por isso que Paulo orava e Deus não tirava aquela dificuldade, aquele espinho que, claro, não era um espinho, como diz o irmão Giovanni, de laranjeiro. Eram as lutas e as dificuldades que Paulo enfrentava no seu ministério terreno. Então, abençoados, quando Paulo entendeu o propósito de Deus e a vontade dele, que era boa, perfeita e agradável, Paulo disse, de muito boa vontade, agora não na vontade de Paulo, porque a vontade de Paulo era que Deus tirasse aquele espinho. Aí Paulo, entendendo o propósito, ele disse, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas angústias, nas minhas perseguições, por amor a Cristo. Porque quando eu penso que eu estou fraco, então é que eu sou forte. E aí Paulo liga a metralhadora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Quem poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Por quê? Porque ele entendeu que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável no conceito de Deus, no entendimento de Deus e não por meio do entendimento do homem. Tá bom, abençoado? Jó foi a mesma coisa. Deus teve prazer no sofrimento de Jó, nas percas de Jó. A vontade de Deus ali, para que acontecesse tudo aquilo na vida de Jó, era boa, perfeita e agradável? Era. Por que, irmão Elson? Porque Deus não vê como vê o homem. Deus queria tratar Jó.
Jó capítulo 3, versículo 24 ao 26, Jó disse: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive sossegado, nunca estive no descanso, mas sempre estive em tribulação. Jó tinha medo de perder saúde, Jó tinha medo de perder as riquezas, Jó tinha medo de perder os filhos, Jó tinha medo de tudo. Ele sacrificava pelos filhos, enquanto os filhos estavam na baderna, nas orgias, Jó estava sacrificando. Então Jó era um homem seguro, Jó era um homem constante, por mais que ele fosse temente a Deus, um homem sábio, por mais que ele tivesse muita influência, havia um medo, havia um trauma em Jó e Deus queria tratar Jó. A vontade de Deus era boa, perfeita e agradável, que foi necessário Deus tirar muitas coisas de Jó para no final da vida de Jó acrescentar. E aí Jó disse: antes eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. E Jó não atribuiu falta alguma ao Senhor. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é descanso. Então, quando nós entendemos a obra de Cristo, mesmo Cristo dizendo: passa de mim esse cálice, você vai na profecia de Jeremias, de Isaías 53:10, onde foi agradável ao Senhor, foi agradável a Deus Pai, ver o seu filho padecer, moê-lo, né? Porque em recompensa da sua alma, muitos iriam se achegar, muitos iriam entrar nesse descanso, e foi isso que aconteceu. O descanso da graça de Deus, por meio da obra de Cristo, nos alcançou hoje, e hoje nós estamos vivendo esse descanso em Cristo, sabe? Eu não vivo mais com medo de perder salvação, com medo de Jesus voltar, praticando batismo, Páscoa judaica, dando dízimo, tentando barganhar religiosamente com Deus, biblicamente, porque alguém vai dizer: mas isso está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia, mas não é para a igreja, era para a casa de Israel. Está na Bíblia, mas era um contexto transitório, que estava desvanecendo, iria acabar. Está na Bíblia, mas não estava ligado à sua pessoa, estava ligado a um grupo específico. Então, isso tudo precisamos entender. E eu sei que os mais religiosos, os mais radicais: então você não pratica nada que está na Bíblia. E você pratica? O que nós praticamos, o que está na Bíblia, é justamente a revelação bíblica. O que é que você tem que praticar o que está na Bíblia? A revelação bíblica. E a revelação diz que ele consumou. A revelação diz que nós estamos no descanso dele. A revelação diz que salvação eterna não se perde. A revelação diz que nós estamos aperfeiçoados, abençoados com todas as sortes de bênçãos. A revelação diz que nada nos separará do amor de Deus. A revelação diz que ferramenta preparada contra a casa de Israel não prevalecerá, porque Deus protegeu o seu povo. Se Deus proteger a casa de Israel, não me protege? Então, a revelação diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A revelação diz que ele me escolheu antes da fundação do mundo. A revelação diz que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de quem ele se compadece e usa de misericórdia. A revelação diz que não é pelas obras, para que o homem não se glorie, mas sim pela graça. A revelação diz que o justo viverá por fé. Então, se eu não vivo essa fé em Cristo, então eu não vivo o evangelho. Eu vivo atribulado, eu vivo com medo. Então eu prefiro viver a revelação da Bíblia, ao invés de tentar ficar praticando obras que estão na Bíblia que Cristo já cumpriu. Eu estou no descanso, eu não estou na prática da obra, eu estou no descanso. Mas Tiago disse que a fé sem obra é morta. Em outro contexto, Tiago vinha do regime da lei, e lá era pelas obras. Mas a sombra do evangelho foi dada a Abraão, e Abraão entendeu que o justo viveria da fé e não pelas obras. As obras da lei se cumpriu por meio de Cristo. Cristo cumpriu as obras da lei, se tornando maldito no lugar do seu povo, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Hoje em graça não é o sacrifício. Já dizia o profeta Samuel, lá o rei Saul: melhor é obedecer do que sacrificar. Deus não tem prazer em sacrifício. Deus não teve prazer em sacrifício. O único sacrifício que foi agradável a Deus não foi agradável o sacrifício de animal. Foi agradável o sacrifício perfeito do cordeiro perfeito, que iria tirar o pecado do mundo, e tirou, porque ele cumpriu a lei, e o pecado era a transgressão da lei. Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo disse: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Quem está na lei, ou vivendo debaixo da lei, está debaixo de pecado, ministério de condenação e morte. Quem está debaixo da graça está no descanso de Cristo, porque onde abundou o pecado, lei, superabundou a graça em Cristo. Moisés trouxe a lei,
João capítulo 1, versículo 17, Jesus trouxe graça e verdade. Amém, meus amados? Então quem tenta viver Moisés, vive sacrifício, vive oblações, paga preço e o descanso sabático. Quem vive o evangelho que Cristo cumpriu, que Cristo estabeleceu, que Cristo manifestou, que Cristo pregou, inaugurou, que Cristo chamou Paulo para propagar, vive no descanso de Deus. Então, o que nós pregamos hoje, seja aqui no YouTube, seja nas nossas reuniões presenciais, falo presenciais agora no plural, porque nós tínhamos aqui um lugar, né? Temos a nossa reunião presencial aqui em Lauro de Freitas, mas estamos também já começando uma reunião com os nossos irmãos lá em Boa Vista de São Caetano. Vamos nos organizar para pelo menos uma vez no mês estarmos lá em Boa Vista de São Caetano. Tem alguns irmãos lá, a irmã Célia já manifestou interesse de estar se reunindo conosco, então em breve a gente vai estar se organizando direitinho para pelo menos uma vez no mês, vamos estabelecer um sábado talvez, para uma vez no mês estarmos lá em Boa Vista de São Caetano reunidos lá. Então, as nossas reuniões presenciais, ela vem debaixo de uma revelação que traz descanso. Não é obrigação, manipulação, não é uma necessidade espiritual. Há uma carência, uma necessidade emocional, no sentido de que nós queremos estar juntos. Não é pecado, não é religiosidade, é irmandade, é companheirismo, é comunhão. E nós queremos nos reunir, para aqueles que gostam de se reunir. Estamos em Lauro de Freitas, aqui no bairro de Itinga, e em breve estaremos pelo menos uma vez no mês lá em Boa Vista de São Caetano, tá bom? Então ficamos por aqui. Então esse descanso ele foi estabelecido em um único dia, quando Cristo disse está consumado. Então enquanto a religião busca o descanso de 24 horas, enquanto os nossos irmãos evangélicos não vive o descanso de 24 horas sabático, mas também não descansam porque não entraram na graça e vivem pagando preço, nós estamos vivendo o verdadeiro descanso por meio da obra de Cristo, por meio da palavra da sua graça, tá bom? Liberdade sem libertinagem. Liberdade em Cristo não é licenciosidade. Livre em Cristo, não livre de Cristo, ou seja, somos livres de Deus, filhos, não mais escravos, mas filhos que se sujeitam ao Pai, que obedecem ao Pai, que recebem a orientação do Pai, dos Espíritos no nosso espírito. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. Então, não necessariamente eu precise de uma Bíblia, de uma palavra escrita aqui para me orientar, porque a orientação do próprio Pai já está na consciência de cada um. Sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, e o próprio Espírito vai nos direcionando. Lemos apenas para reforçar, entender esse conceito de posicionamento que nós estamos hoje na graça de Deus. Tá bom, meus irmãos? Obrigado pela companhia. Deixa aí teu like, graça e paz, e até o próximo encontro, permitindo Papai do Céu. E tchau, tchau. Fui!